E aí, bom demais? Raul Santos aqui, professor de desenho, escritor de histórias em quadrinho e customizador de action figures. Se você quer escrever uma boa história e criar um bom personagem, vem comigo que eu tenho 7 passos para isso. Então, pesquisando pela internet, dificilmente você vai conseguir encontrar algum bom tutorial de como escrever uma boa história, até porque não é tanta pessoa que procura por isso, não é tanta pessoa assim que gosta de escrever, criar histórias em quadrinho, criar personagens, até porque é um processo muito difícil, não é só simplesmente você criar o Joãozinho, dar algum tipo de poder para ele e falar, o Joãozinho perdeu a família e agora ele está vivendo uma história de vingança atrás de quem matou os pais dele e só. Não é assim que funciona uma história. Uma história, você tem que pensar em várias coisas, você tem que pensar em público, você tem que pensar temática, uma mensagem que você quer passar através dela, você tem que ter uma mitologia por trás, porque senão fica simplesmente uma coisa feita por fazer. Igual uma vez mesmo eu já ouvi dizer, um antigo professor meu me dizer o que me faria ler uma história de uma outra pessoa desconhecida, porque eu trocaria o meu Superman, o meu Goku, o meu Naruto por, sei lá, Joãozinho, Capitão de Gelo. Entendeu? Então você precisa de ter certos passos para poder se construir uma história da forma correta. E é isso que eu vou tentar fazer o mais rápido possível, o mais preciso possível. Então... Ok, vamos lá então. 7 passos simples para se escrever uma boa história. Primeira coisa que você precisa para poder escrever uma história é uma ideia. Ela não precisa nem ser boa exatamente, mas você tem que ter uma ideia, né? Óbvio, você não vai escrever do nada, até porque ninguém escreve nada do nada. Você precisa de ter alguma coisa passando pela sua cabeça. Só toma cuidado para você não cair na armadilha de tentar escrever sobre você mesmo, porque na maior parte das vezes as pessoas não estão interessadas em saber quem é Joãozinho, quem é Mariazinha, quem é o Zequinha. Segundo passo que a gente precisa é desenvolver a ideia. Você vai pegar a ideia que você teve e vai começar a estudar em cima dela. É sobre mitologia? Enfia a cara nos livros de mitologia. Se você está falando sobre terror, você vai estudar sobre os melhores filmes de terror. Você vai estudar sobre lendas urbanas, como os autores que escrevem os melhores livros de terror, o que inspira eles e por aí vai. Outra coisa que é interessante nesse processo do desenvolvimento é você ter uma mensagem a passar com a sua história. Você não precisa dar um de missa empatia. Eu quero livrar o mundo da fome, salvar a África, levar água para o Nordeste. Mas tente passar alguma coisa, sabe? Algo de bom para as pessoas. Não escreve algo à toa, só para fazer por você perder seu tempo e fazer as outras pessoas perder o tempo. Não, eu sei que é entretenimento, mas traz algo de bom. Isso aqui é um conselho assim pessoal, da minha parte. Tente passar algo de bom para as pessoas que estiverem lendo a sua obra, lendo seu livro, seu quadrinho. Até porque essa mensagem ela acaba funcionando como se fosse um argumento. E você vai se basear tudo que você está escrevendo nessa história em cima dessa mensagem. Então isso fica fácil até para nortear quando você estiver escrevendo. Se acontecer de você desviar lá na frente, você pode olhar para trás e falar, peraí, eu não estava falando sobre isso, o objetivo da história não era esse. Então vamos manter o foco aqui. Terceiro passo é você escolher o público. É criança? É adolescente? É pré-adolescente? É adulto? É aberto para todo mundo, livre para todo mundo. Então isso também é importante. Isso aqui é tão importante quanto a questão da ideia, porque você não vai escrever algo super pesado e complexo para uma criança de 6, 7, 8 anos. Também não vai escrever uma coisa super ingênua para um adulto, ou algo com a cara bem infantil, super simples, sem muita lógica e querer que adolescente aceite aquilo ali sem torcer o nariz. Isso ajuda até mesmo manter a história mais coerente com o que você está querendo passar. O quarto passo é você agora começar a escrever. Escrever uma timeline mais simples que você puder. Não tenta fazer algo muito complexo não. Faça de forma simples. Tente colocar um background geral para tudo, um fundo, sabe?
Por exemplo, a história se passa na Segunda Guerra Mundial, isso vai justificar muitos atos dos personagens durante a história, se a pessoa tiver algum trauma ou algo do tipo, ou simplesmente um mundo fantasioso, que ali ocorre alguma coisa de diferente que não tem no nosso mundo, até mesmo para dar um clima para a história. Então é bom você ter um bom background geral, mesmo que ele não tenha exatamente a ver com o que você está querendo contar. De repente você está querendo falar sobre preconceito. Se você colocar um fundo de Segunda Guerra Mundial, você de repente pode falar sobre o preconceito que os judeus sofreram na época, e etc, e etc. Outra coisa interessante aqui nesse ponto é você também acrescentar pequenos backgrounds. Você vai ter o background geral, que vai dar um clima para tudo aquilo que está acontecendo, e os menores já são backgrounds assim, mais próximos talvez do protagonista, dos coadjuvantes. Então, sei lá, se a gente pegou a ideia aqui da guerra, de repente você coloca o pequeno background para um dos personagens, que ele era judeu, e ele era um judeu que vivia com um alemão na época. E aí você coloca um background para esse alemão, porque ele, de repente, ele tinha um sentimento muito grande por esse judeu e ele tinha que lutar contra a família. E tudo isso com um grande fundo da Segunda Guerra Mundial acontecendo. Outros aspectos assim que ajudam também nessa parte de escrever história é você adicionar pequenas coisas, só para dar uma dica para quem estiver lendo. Coisas como tecnologia, se for uma coisa passada no futuro, você colocar uma coisinha aqui, outra ali, igual em Star Wars, naves diferentes que não existem, um tipo de arma que tem um tipo de tecnologia diferente, um celular usado de forma holográfica. Outras coisas interessantes é você colocar um tipo de religião, criar tipos de raça, se for uma coisa mais fantasiosa, né? Se não for uma coisa já do mundo real, criar raças, costumes. Na questão da religião fica até interessante, porque se você tiver escrevendo sobre a invasão dos portugueses no Brasil e como que os índios encararam o catolicismo, sendo que eles tinham próprios deuses deles. E isso fica interessante, você colocar isso na história, você colocar coisas desse tipo que vai enriquecendo, vai dando um clima, vai criando aquela coisa de verossimilhança. A pessoa que está lendo, que está assistindo, que está consumindo aquilo ali, vai identificando aquilo ali como o mundo real que a gente vive. Então fica mais fácil de você provar as ações dos personagens como coisas reais. Quinto passo, eu acho que é uma coisa bem óbvia, criar um bom protagonista ou um grupo de protagonistas. Tem que ter uma boa variação, os personagens têm que ser carismáticos, mesmo que o personagem principal seja um cara turrão, com a cara fechada, seja um Batman da vida ou uma Capitã Marvel. Alguma coisa tem que conquistar a simpatia das pessoas. De alguma forma, personagem como o Wolverine, ele consegue conquistar as pessoas devido àquele jeito dele meio... e aí, xará? Então, assim, são coisas que deixam ele mesmo ele sendo turrão, sendo um cara bravo, mal encarado, isso passa uma coisa interessante. O jeito dele falar, aquele jeito malandrão dele, passa a impressão de um cara legal, mesmo sendo aquele cara legal que se você pisa no calo dele, ele arranca a sua cabeça com as garras. Outro ponto assim, muito importante nessa parte de criação do personagem, você tem que tentar o máximo possível manter coerência com a personalidade dos seus personagens. Não adianta de nada você criar um cara que ele é super medroso, do nada ele cria coragem, sem uma explicação. Pode até uma pessoa na hora do medo ficar corajosa por causa do instinto, mas se você não explicou, se você não deu uma deixa para aquilo acontecer, a pessoa que estiver lendo vai achar estranho, fala, que estranho, esse cara, ele tinha medo ali até pouco momento atrás, agora ele já está passando a mão na arma aqui, ele já está enfrentando um fantasma no peito, já está pegando ali o touro pelo chifre e jogando do outro lado. Então fica uma coisa meio difícil de engolir, então tem que tomar cuidado com essas coisas. A outra coisa interessante é você seguir tendência de época. Quando eu falo tendência de época, não é você tentar imitar o que está acontecendo nos dias de hoje, não é colocar um personagem funkeiro, embora seria até uma ideia interessante, mas é você seguir a tendência do tipo
coisas que estão acontecendo nos dias atuais, você pegar a cabeça dos jovens, a cabeça dos adultos dos dias de hoje, das crianças, e tentar incorporar isso na história. Fica muito mais difícil quando você tenta pegar aspectos do passado e tenta colocar atualmente, porque, por exemplo, se você tentar escrever na época da China feudal, vai ser muito difícil você tentar entender gírias que o pessoal falava na época, vai ser muito difícil, ou você tentar colocar uma gíria na boca do personagem, sendo que naquele lugar ali não existia gíria. Então isso dá uma estranheza, fica esquisito, por mais que a pessoa pode não saber daquela informação, mas inconscientemente o cérebro já vai dar aquela bugada, já vai dar um oi? Entendeu? Então isso é uma coisa que é importante, tem que tomar cuidado com o que você está escrevendo no momento ali que você está desenvolvendo os personagens. Sexto passo, questão de estética, design, sabe, cenários. Você tem que criar um design de personagem, de cenário, de objetos que seguem, aí de novo a palavra, a coerência do roteiro que você está escrevendo. Por que coerência do roteiro que você está escrevendo? Você está criando uma história que se passa no inferno, por exemplo. Você não vai fazer um personagem todo tecnológico, você não vai colocar um bando de robô ali dentro, embora seria uma ideia interessante se você tivesse uma boa explicação para isso. Mas você vai criar aquele aspecto bizarro para os personagens com a pele deformada, você vai colocar unhas longas, se o cara tiver uma arma, ela de repente pode ser feita de osso, sabe? Se a narrativa se passa no espaço, colocar bastante coisas, tecnologias avançadas, coisas eletrônicas, você colocar espécies diferentes, se for uma história que tem a ver com alienígenas. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também, porque não adianta de nada você desenhar uma história sobre cowboy e todo mundo limpinho, dirigindo carro, não tem um cavalo, não tem ninguém armado, não tem o Velho Oeste ali, não tem, né? Fica uma coisa estranha, embora também seja uma ideia interessante se você souber desenvolver ela, mas fica uma coisa estranha, porque a nossa mente já está acostumada com cowboy, aqueles caras suados, tudo sujo, usando chapéu, andando de cavalo, aquelas casinhas no meio daqueles lugares desertos, e aí você fala do nada que o cara tem um carro, que ele voa numa nave, entendeu? Não que seja uma má ideia, mas gera estranheza, então tem que tentar manter o mais fiel possível essa coisa do design, da estética. Isso ajuda a desenvolver a história, e isso não precisa ser nem na hora de desenhar, você já pode ir escrevendo ali no cantinho. Se você, por exemplo, se o seu mundo tiver 3 tipos de, sei lá, de povos diferentes ou de culturas diferentes, é legal você colocar um tipo, esse povo aqui é mais puxado para uma coisa indígena, então eles vão andar mais sem roupa, eles vão fazer coisas assim mais orgânicas, né, coisa com madeira, com pedra. Esse lado aqui é mais desenvolvido, então eu quero uma coisa mais enfumaçada, umas fábricas, um pessoal andando mais assim de carro, as pessoas usando mais coisas eletrônicas. Esse lado aqui pessoal é mais espiritual, então vão ser pessoas de repente raspam cabeça, andam com roupa de pano de saco, são estética mais simples, mais limpas quando você for desenhar, para passar uma coisa que para a pessoa olhar e falar, não, realmente isso aqui passa a impressão de lugar onde é uma coisa que as pessoas não são, assim, não tem um coração tão voltado para dinheiro, para coisas materiais. E o 7º passo e último também é uma coisa bem óbvia: traço. Você tem que ter um bom desenho, porque não adianta você ter uma boa história, você criar tudo direitinho, você ser igual o Tolkien para poder criar uma história. Mas chegar na hora, aqueles desenhos tudo cagado, tudo mal feito, o rosto, um olho acima, outro embaixo, você não consegue distinguir as etnias das pessoas, você desenha um índio de cabelo crespo, desenha, sei lá, um japonês de pele escura, de olho grande, e fica estranho. Ou desenhar, sei lá, um russo magrelo e baixinho, apesar de que também seria interessante se fosse uma coisa que você soubesse abordar, mas tem que tomar cuidado com isso, porque o traço ele também funciona como seu cartão de visita, como seu marketing pessoal, porque às vezes o cara bate o olho na capa da sua revista ali, vê um traço legal e acaba ele indo para sua história por causa disso. Eu mesmo já comprei história que a história era uma porcaria, por causa do traço me chamou a atenção. O ruim é que quando eu cheguei, abri a revista, a história era uma porcaria. Mas você juntando um bom traço e, né, uma boa estética para os seus personagens e tendo uma boa história, é sucesso garantido. E por último aqui é você tentar divulgar
o seu trabalho o máximo que você puder e desenhar, escrever e escrever bastante. Nunca deixar de escrever. Escreve, escreve, mas escreve mesmo. Escreve, reescreve o máximo que você puder. Porque você só vai ser um bom escritor de verdade. Essa aí jamais para quem quer ser escritor. É você escrever. Sentou no vaso, escreve. Tá dentro do ônibus, escreve. Você tá com um tempinho livre na sua casa, pega um bloquinho e começa a escrever. Eu sou dessa forma. Eu constantemente tô escrevendo e reescrevendo minhas linhas do tempo. Então é isso. Esses são os 7 passos básicos para você desenvolver uma boa história em quadrinho. Então, gostou? Eu só tenho uma última dica para te dar agora. Nunca desista. É uma coisa difícil, é uma coisa que não tem tanto assim um mercado tão grande para isso aqui no Brasil. Na verdade, é até complicado, porque existe mais produtor de histórias em quadrinho do que pessoas para consumir. E na verdade, essas pessoas para consumir não é porque não tem brasileiro que gosta de ler. Na verdade, o brasileiro gosta bastante de ler. Não é tanto assim, igual as pessoas falam por aí, que o brasileiro preguiçoso não gosta de ler, não. Na verdade, gosta. O problema do brasileiro é que o brasileiro tem um grande preconceito com o que é feito dentro do próprio Brasil. Mas isso é coisa de cultura mesmo. O próprio brasileiro tem essa cultura de sempre o que vem de fora é melhor do que o que tem aqui no nosso país. Mas eu só te digo uma coisa, não se preocupe com o que colega está falando, com o parente está falando, com sua namorada, seu namorado, seja quem for. Você só tem que acreditar. Se você acreditar, você consegue ir firme. Só que você tem que ralar muito. Rala bastante. Estuda em cima disso que eu passei anteriormente e tenta fazer o melhor possível. Se você fizer uma coisa boa, você consegue competir com o que está aí fora. Não precisa você ter um nome, você ser uma pessoa renomada para conseguir ter uma boa história e ter um bom trabalho, não. Só faz um bom trabalho de coração, com amor mesmo, pega aquilo para fazer com vontade que você consegue. Então fica a dica aí para vocês aí. E mais uma coisa, não esquece de deixar o like, escrever um comentáriozinho para ver o que você achou desse vídeo, o que você gostou, o que você gostou. Eu estou tentando melhorar, o canal ainda está no processo ainda de transição, eu estou vendo o que eu faço, eu estou postando alguns gameplay, às vezes eu posto outros tipos de tutoriais, outros tipos de dicas, mas eu estou tentando me esforçar para tentar fazer um canal melhor. E provavelmente mais para frente eu vou trazer outras dicas desse tipo ou até melhores. Eu vi!